Aos senhores presidentes de comissão, uma saudação ao senhor vice-presidente da Comissão Europeia e uma saudação especial ao senhor embaixador da Dinamarca, que, como se vê, vem reforçar aqui a bancada parlamentar do PCP. Senhor vice-presidente da Comissão, Portugal não é a Grécia, disse o senhor ontem. É verdade, temos aqui o Rio Tejo, o Oceano Atlântico, estamos em Lisboa, não estamos em Atenas, não temos o mar Mediterrâneo e aqui fala-se português, não se fala de facto grego. Tem razão se com a afirmação Portugal não é a Grécia quer dizer isto. Mas se com esta afirmação, Sr. Comissário, se pretende dizer que os programas de austeridade da Troika não conduzem a situações nem têm consequências semelhantes ao nível da recessão económica, ao nível dos inaceitáveis valores das taxas de desemprego e mesmo à inexorável e crescente insustentabilidade das dívidas e à necessidade de novos programas ditos de auxílio, bem, se é isto que o Sr. Comissário pretende dizer com Portugal não é a Grécia, então o que lhe posso dizer é que essa é uma afirmação dogmática, sem demonstração. É uma afirmação que, muito provavelmente e infelizmente para Portugal e para os portugueses, a realidade se poderá encarregar de desmentir a curto prazo. Uma outra afirmação feita pelo Sr. Comissário ontem é: Portugal está no bom caminho e é, aliás, repetida hoje. Tem cumprido os programas de ajustamento orçamental previstos no memorando da Troika. Está feliz o Governo, está feliz a Troika. Felizes com quê, Sr. Comissário? Com desemprego a 16,6%, superando as previsões da Troika e do Governo? Com uma recessão económica de 3,3%, bem acima das previsões da Troika e do Governo? Com níveis de investimento a cair mais que o previsto pela Troika e pelo Governo, isto é, regredindo a níveis de investimento inferiores às de 1996, isto é, 15 anos atrás? O Governo e a Troika estão felizes, mas eu digo-lhe, Sr. Comissário, Portugal está mais pobre, mais dependente, apesar dos ajustamentos externos feitos à custa de uma quebra brutal daquilo que é o consumo interno de Portugal e dos portugueses, taxas de desemprego jovens superiores a 30% e, Sr. Comissário, com vagas de imigração semelhantes às dos anos 60. Portugal, de facto, está na mesma rota da Grécia. Não é a Grécia, mas a Troika está a colocar Portugal na mesma rota em que colocou a Grécia. E não sou eu que o digo apenas. Não é apenas o meu partido, são os consultores das Schroders, os consultores da agência Bloomberg, os consultores, professores universitários de diversas universidades a nível europeu e são também os responsáveis políticos europeus que, fora dos microfones, dizem que o caminho de Portugal é o caminho da Grécia, mas não o admitem quando os microfones ou as câmaras de televisão passam a estar ligadas. De facto, o nosso Ministro das Finanças repete até à exaustão este mesmo discurso, afirmando que Portugal não tem que cumprir custo o que custar e que Portugal não tem margem para, cito, uma flexibilização dos objetivos do déficit público. O senhor acabou também de repetir isto ontem. Não tem margem? Mas isto pode ser verdade, Sr. Comissário. Portugal não tem margem, mas a Espanha já pode impor que o objetivo de déficit para 2012 deixe de ser 4,4 e passe a ser 5,8. Portugal não tem margem, mas a Holanda, o fundamentalista país que quer lançar nas chamas do inferno, veja-se lá, os prevaricadores, já pode ter derrapagens orçamentais? Portugal não tem margem, mas a Alemanha, da estadista Merkel, já pode ferir os objetivos de poupança e de dívida inscritos recentemente nessa invenção intergovernamental designada por Tratado Orçamental? Então, por que é que Portugal não pode ajustar o déficit de forma mais lenta? Em 4 ou 5 anos em vez de 3 anos, conforme diz o Pacto da Troika?
Então as condições económicas são as mesmas de maio de 2011? Então a procura externa relevante da nossa economia, Espanha, Alemanha, França, é a mesma de maio de 2011? Então porquê é que Portugal não pode fazer uma renegociação da dívida em boas condições e não imposta de fora para dentro, ao serviço não dos interesses de Portugal, mas dos interesses dos credores? E diria que vou apenas colocar mais uma questão nesta primeira fase, que tem a ver com questões setoriais do memorando da Troika. Porquê é que o Governo e a Troika insistem em que os 12 mil milhões reservados para a recapitalização da banca não podem servir para o apoio e o crédito à economia? Aliás, enfim, que o Sr. Comissário aqui falou, porque é que só admitem a transferência de recursos públicos para a banca? Se já se sabe que a Banca Nacional não quer usar mais de 4 mil ou 5 mil milhões, qual é a lógica, qual é a racionalidade que impede de usar o restante para a economia? Muito obrigado. Sr. Presidente, primeiro comentário. O Sr. Comissário disse que aceitaram a alteração do déficit da Espanha para este ano, mas para o ano mantém-se em 3%. Ó Sr. Comissário, desafio a vir falar sobre o assunto para o ano neste Parlamento. Segunda questão. Na Irlanda, disse, a Irlanda está a recuperar economicamente, está a crescer. Porquê é que o Sr. Comissário não se refere à taxa de desemprego na Irlanda? Terceiro comentário. A questão da unidade política. O que é que significa de facto isto, Sr. Comissário? É a substituição da democracia de facto e a suspensão da democracia e a sua substituição por uma democracia administrativa, como aconteceu, por exemplo, na Itália? Sistema financeiro. Eu falei-lhe na utilização parcial, pelo menos parcial, dos 12 mil milhões do memorando da Troika para finalidades económicas diretas. O senhor não me respondeu. Quinta questão, quinto comentário. A questão dos ajustamentos tarifários da energia elétrica. Não basta dizer que há rendas excessivas, que têm que acabar. Isso já nós dizemos há muitos anos, ainda o senhor só vinha cá e bem para tomar sol e usufruir da boa comida, Sr. Comissário. O que sucede é que depois da demissão, esta semana, do Secretário de Estado da Energia, imposto pela maior empresa portuguesa de eletricidade, a EDP, há já um simulacro de cumprimento de diminuição das rendas. Um simulacro. Mas a questão central, Sr. Comissário, é que não é a eliminação dos déficits tarifários que vai resolver o problema. Se for este só a ser eliminado, como o memorando da Troika impõe ou propõe, boa parte dos portugueses vai ter que cozinhar e de se aquecer, enfim, a lenha, utilizando os métodos da Idade Média, Sr. Comissário. E é isto que os senhores têm que perceber. Última questão. A questão relacionada com a diminuição dos benefícios fiscais integrada desde sempre no memorando da Troika e da sua redução significativa. Sr. Comissário, é aceitável, admissível, compreensível, neste contexto, que a Comissão Europeia esteja a aceitar a renegociação e o reforço do quadro de benefícios fiscais para a Zona Franca da Madeira?